Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Hoje, pessoal que está em casa, está nos assistindo pelo YouTube, você que me assiste aí pelo canal IIGD, o pastor Mike hoje vai estar finalizando o curso Fé, a lição número 5, e já vai estar iniciando a lição número 6. E eu tenho certeza que essa palavra ela pode falar forte ao seu coração, basta você abrir o seu coração para Jesus. Então, a lição número 5, no finalzinho, nós estamos desmembrando aquele versículo de Isaías 43, 26, aonde diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, e hoje eu vou estudar com você, para que te possa justificar. E aí o missionário fala assim, lá no finalzinho da apostila, como eu disse, se alguém não tem, espera um pouquinho que eu vou só finalizar essa parte e nós vamos começar já a apostila número 6. E aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados ao orar. O propósito da oração é que sejamos justificados, o que na linguagem bíblica significa a vitória na oração. Então a palavra justificação para nós significa isso, vitória. O apóstolo Paulo falou aos Romanos no capítulo 3, lá no versículo 3, ele fala exatamente o seguinte, ele diz assim: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles aniquilará ou irá desfazer a fidelidade de Deus? Vamos dizer que por acaso alguém não tenha sido curado, alguém veio à igreja, escutou a pregação e não ficou curado, ou alguém não conseguiu a libertação do seu familiar, ou por acaso alguém não conseguiu a prosperidade tão desejada, a vida não mudou, não aconteceu nada. Você acha que vai mudar se alguém não conseguiu alcançar a fé, ou alguém não conseguiu crer em Deus? Você acha que a fidelidade de Deus, a palavra dele vai mudar? O apóstolo Paulo responde no versículo 4, de maneira nenhuma. Ainda que alguém não creia em mim, ou ainda que alguém não tenha recebido a bênção, eu não vou mudar minha fidelidade à Bíblia. Não vai aniquilar, não vai desfazer a fidelidade de Deus, a palavra dele. E aí vem a matéria de hoje, ó. Para seres, de maneira nenhuma, sempre seja Deus o verdadeiro e todo homem mentiroso, segundo como está escrito, para que sejas justificado por tuas palavras e venhas vencer quando fores julgado. Então eu nunca me baseio para fazer uma oração se alguém teve vitória ou alguém teve derrota, nunca. Eu sempre me baseio pela palavra de Deus. Seja sempre Deus o verdadeiro, a palavra de Deus verdadeira, e todo homem o mentiroso, todo homem. O que significa o homem? O que eu sinto, o que eu vejo, o que os outros falam. Eu não vou me basear por isso, eu vou me basear pela palavra de Deus. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então a verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que eu vejo, a verdade não é o que os outros falam. Então, se eu quero ser justificado por Deus, e eu quero vencer quando eu entrar nesse julgamento, eu não posso me basear pelos outros, eu não posso me basear por mim mesmo, eu tenho que me basear na palavra de Deus. Diga comigo, isso é justificar. Exatamente, Deus vai justificar você porque você acredita na palavra e não no que os outros falam. Mas de vez em quando a gente é muito massa de manobra. A Bíblia diz que eu estou curado pelas feridas de Jesus, mas tem muita gente que fala, mas essa doença é incurável. Você sabe, crer no Senhor Jesus será salvo em tua casa, mas alguém chega para você e diz, mas teu familiar não tem jeito. Não, você quer ser justificado por Deus, como diz na Bíblia Sagrada. Você quer vencer? Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que sejas justificado por tuas palavras na hora da oração e que venças quando você entrar no julgamento espiritualmente falando. Aí o missionário fala assim no segundo parágrafo lá no último item, né? Que é o número 4, para que te possa justificar. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus será capaz de fracassar nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto físicas e materiais. Isso aqui é muito interessante falar com você agora. Tem duas formas de eu fracassar numa batalha espiritual. A primeira
é eu não me posicionar corretamente. No Salmo 75, no versículo 2, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vou bater nessa tecla novamente. Salmo 75, versículo 2, diz assim as Sagradas Escrituras: Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado e hei de julgar. Não, eu vou ler na tradução normal, ó. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei. Exatamente. Qual que é o lugar determinado por Deus para mim e para você? Se você não sabe o lugar determinado, eu vou te falar agora. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine. Então esse é um posicionamento que eu tenho que assumir. Eu nasci para dominar, você nasceu para dominar, e não para ser dominado por essa doença, ou por esse vício, ou por essa situação que hoje te persegue. Não, eu e você, nós não nascemos para sermos dominados. Segundo, outra coisa, a Bíblia diz no Salmo 8, versículo 4. Salmo 8, verso 4. Diz mais um pouquinho aqui sobre mim e sobre você. Esse é o nosso posicionamento. Salmo 8, verso 4 fala assim: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Ou seja, mas quem é o ser humano para Deus visitar, ou Deus lembrar do ser humano? Diz assim: fizeste no entanto ele um pouco abaixo, ou um pouco menor do que Deus. Olha só que coisa interessante. E de glória e honra o coroaste, deste-lhe o domínio sobre a obra das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, é isso. Esse é o meu posicionamento. Sempre quando eu vou entrar numa oração, eu entro dessa maneira, sabendo quem eu sou. Eu entro sabendo que a velha criatura já foi morta, eu já crucifiquei a velha criatura, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Eu sei que agora em Cristo Jesus eu sou uma nova criação. E quando eu entro assim, eu não posso entrar, claro, obviamente, somente com esse posicionamento. Eu tenho que entrar com conhecimento. Você lembra que o pastor Michael falou agora em Jó capítulo 23? Nos últimos cultos eu usei esse texto. Vamos voltar lá? Jó 23, versículo 3. Diz assim: então, primeiro você tem que se posicionar corretamente para receber alguma coisa de Deus. Segundo, você precisa ter conhecimento. E o Jó diz assim, Jó 23, 3: ah, se eu soubesse aonde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e olha atenção, hein? E encheria minha boca de argumentos. Então você precisa chegar com conhecimento. O próprio Deus, ele fala através do Oséias 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando você é uma pessoa que você descobre qual é a sua posição em Cristo, você ocupa esse lugar, você se posiciona como um filho de Deus, né? Como uma pessoa que foi criado semelhante a Deus, imagem e a semelhança dele. Quando você chega com conhecimento, você expõe os argumentos, você enche a sua boca de argumentos, você expõe a demanda. O que acontece? Você vê que você não vai fracassar. Mas quando eu não tenho conhecimento bíblico e eu não sei quem eu sou em Cristo, é bem difícil, é quase impossível vencer, tá? Próximo parágrafo agora. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas declarar alguém justo, como se esse jamais houvesse pecado em toda a sua vida. Isso aqui representa o perdão, você sabia? Você sabe o que é perdão? Perdão é o seguinte: é você conseguir tratar uma pessoa como se ela nunca tivesse feito aquilo. Ih, pastor, então acho que eu não perdoei. Porque o perdão você só consegue dizer assim, ó, não, essa pessoa que eu perdoei. Quando você consegue tratar a pessoa como se ela nunca tivesse feito aquela maldade para você. Então Deus, quando ele entregou Jesus na cruz do Calvário, ele estava em mente isso. Isso que estava na mente de Deus: tratar você como se você nunca tivesse cometido nenhum delito, como se você nunca tivesse mentido, falado palavrão, falado mal de alguém. Então ele entregou Jesus para isso, não só para perdoar, mas para livrar a gente da condenação do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, a perda de alguma coisa. Então você vê aqui, né? Então o missionário fala: a justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas declarar alguém justo, né? Essa pessoa perdoada, como se jamais houvesse pecado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados ou a remoção da condenação, pois no ato da justificação, atenção, Deus coloca o ofensor na posição de justo. É como a Bíblia diz: sobre a face da terra não há um justo sequer.
Não tem ninguém sobre a face da terra que seja justo, mas nós somos justificados por aquilo que Jesus de Nazaré fez. Então o missionário usa o exemplo do presidente, ó. O presidente da república, por ocasião do Natal, do Ano Novo, ele pode indultar. Indultar é dar um perdão, né, ao criminoso. E ele não pode, porém, reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Então o criminoso, na época de Natal ou de final de ano, ele é liberado, mas ele não recebe perdão. Ele recebe o indulto e ele pode ir para casa, depois ele tem que voltar, mas ele não é reintegrado à sociedade. A mesma coisa, pessoal, aliás, é diferente a justificação. A justificação divina, você é perdoado e já não tem mais condenação sobre você. Você lembra lá no Romanos capítulo 8, versículo 1? O apóstolo Paulo fala assim aos Romanos, Romanos capítulo 8, o versículo é 1. Diz assim a escritura sagrada, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o diabo já não pode mais condenar você. Satanás já não pode mais colocar sobre você uma condenação. Pastor, mas eu pequei, eu falhei. Sim, você pecou, você falhou, mas Jesus se entregou no seu lugar. Jesus pagou um alto preço para que isso não acontecesse mais. Por isso que eu não aceito quando o diabo vem me atacar com qualquer dor, qualquer problema, qualquer coisa, eu não aceito. Eu me levanto contra. Ele pode até me atacar, ele pode até me tentar, porque é o papel dele sobre a face da terra, ele é o tentador. Só que quando ele vem para me tentar, eu lembro disso aqui: eu estou em Cristo Jesus, eu aceitei o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu aceito os cravos, eu aceito os cuspes, eu aceito a crucificação, eu aceito o vitupério dele, eu entendi que ele me substituiu na cruz do Calvário, e hoje eu não aceito condenação do inferno, seja lá qual for, porque eu estou em Cristo Jesus. Quem aceitou Jesus aqui também? Você aceitou Jesus de Nazaré? Então você não precisa mais aceitar condenação. Você se batizou nas águas, se arrependeu dos pecados, então quando o diabo vier te atacar, você esfrega isso na cara do diabo. Sim, diabo, por mim próprio eu não sou justo, eu não sou correto, eu mereceria o pior sobre a face da terra, porque eu sou pecador, mas através de Jesus, fala em voz alta comigo: sou justificado. Mais uma vez, isso, nós não somos justos, somos justificados. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 fala sobre isso. 1 de Pedro capítulo 2 verso 21. Disse assim o apóstolo Pedro, na carta dele: portanto, para isto mesmo fostes chamados. Olha para que eu e você nós somos chamados: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Então Jesus, ele foi até a cruz, não foi por causa dele, você sabe disso. Jesus, ele nunca pecou, não há pecado sobre Jesus. A Bíblia Sagrada fala que ele veio para cumprir toda a lei. Ele não deixou nenhum tio para trás, ele obedeceu tudo, 100%. O que Adão não conseguiu fazer, Jesus veio para fazer. Ele é o nosso segundo Adão. Ele veio nos dar essa chance para voltarmos novamente aos eixos. O trem descarrilhou com Adão e Jesus veio colocar o trem de novo nos eixos. Então, para isso fossem chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Então não foi ele que falou besteira, foi eu que falei. Não foi ele que fez nada de errado, foi eu que fiz, como eu e você. E aí diz assim, pois ele, quando era ultrajado na cruz, não revidava o ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ó a matéria de hoje aqui. Então por que Jesus nunca reclamou na cruz dizendo assim, por que vocês estão me prendendo, eu não fiz nada? Por que esses cravos? Eu nunca pequei, nunca cometi. Por que Jesus foi mudo, como uma ovelha muda ao matadouro? Porque ele estava num julgamento. Ele estava se passando pelo réu. Ele estava se passando pelo criminoso. Tanto é que quem estava no lado direito e lado esquerdo dele, quem eram? Malfeitores, assassinos. Então Jesus, ele está encarnando ali o nosso pecado, que ele não tem, mas ele assumiu o nosso lugar. Mas para quê, pastor? Para isso aqui, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Mas para quê? Para que, mortos para os pecados, você lê comigo, vamos, vivamos para justiça, por suas chagas fostes sarados. É isso, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita lá na cruz. Eu não mereço, você não merece, mas através de Jesus, pela graça eu recebo. Não mereço, mas recebo. Então eu não aceito condenação, porque Jesus se entregou, como você viu na Bíblia Sagrada, ele se entregou ao justo juiz. Ele disse, eu estou me entregando no lugar deles. Não vou abrir a boca, eu vou aceitar como se fosse pecador. Não sou.
Não sou mesmo. Nunca cometi nenhum delito, nenhum nada. Desde quando Jesus nasceu até os seus 33 anos, quando ele foi crucificado, nunca cometeu nenhum pecado. Mas ele aceitou, foi quietinho, para que eu e você nós tivéssemos chance de sermos justificados. Somos justos? Não, somos justificados. Ou seja, alguém pagou o preço pela gente. Então por isso que você não deve mais aceitar a condenação, porque agora você é justo. Não sou justo, pastor. Você é justificado por Jesus. Diga aleluia. Então ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a justiça dele. Quem aceita a justiça de Deus? Oh, aleluia. Então a bênção é sua. E aí diz assim agora, para finalizar, o último parágrafo dessa apostila, da 5. Ora, sem a justificação que vem pela fé, a fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não jamais teremos paz com Deus. Se tivermos paz com Ele, com Deus, podemos esquecer, jamais seremos abençoados. Mas, graças a Deus, que isso é possível. E para isto Ele nos convida. Convida o que, pastor? Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção, você já deve ter aquele vizinho que você não se dava com o vizinho, né? Já aconteceu isso com você? Você tem um vizinho, uma vizinha que você não se dá. Você vai lá pedir para essa pessoa um copo de... Vamos dizer que você não tem arroz em casa. Ô vizinho, me empresta aí ou me dá um copo de arroz. Você pergunta isso para ele? Não, porque ele não vai te dar, vocês estão de mal. Agora vamos dizer que você está com paz com o vizinho. Vocês se dão muito bem, vocês têm uma amizade violenta, uma amizade tremenda. Você pede para ele dar para você ou não dá? Ele é capaz de dizer, não vizinho, que xícara nada, pega logo esse saco de arroz aqui, pelo amor de Deus. Não vou te devolver. Que devolver nada, não precisa devolver porca nenhuma. Pelo amor de Deus, eu gosto, a gente está muito bem aqui, a gente tem muita paz. Pois bem, o que eu quero explicar para você sobre isso? O meu pecado e o seu pecado fez nós ficarmos de mal com Deus. Nós éramos inimigos. O nosso pecado fez a gente ficar como com Deus? Como? Inimigos de Deus, mal com Deus, inimigos. Só que Jesus veio e se entregou na cruz. E agora o que nós temos com Deus? Paz. Paz. E se eu e você temos paz, você pode pedir lá o quilo de arroz da cura. Você pode pedir um saco de açúcar da prosperidade. Porque agora, através de Jesus na cruz, nós temos o que com Deus, pessoal? Paz. Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé. Você tem fé em Jesus? Você acredita no que Ele fez? Olha ali, temos paz com o Senhor Deus, nosso Senhor, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. Quando você tem paz com Deus, a bênção vem. É Jó 22:21, põe na tela. Jó 22, versículo 21, põe para eles aí. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Antes de qualquer coisa, de qualquer cura, de qualquer milagre, de qualquer bênção, primeiro eu tenho que ter paz com Deus. Eu preciso ter paz. Depois que você tem paz com Deus através de Jesus Cristo, do que Ele fez na cruz, aí você ficou amigo de Deus. E não que você fica amigo de Deus, aí fica fácil. Mas antes eu tenho que alcançar essa paz com Deus. Como que eu alcanço a paz com Deus? Só através de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Aplauda Jesus de Nazaré. Essa apostila já foi. Pronto, essa acabou. Matamos a cobra aqui. Agora vamos entrar numa apostila que é muito bacana. Todo mundo tem essa. Agora todo mundo tem essa, né, pessoal? Essa eu não vou pregar muito, tá? Você que está em casa também me assistindo. Nós vamos iniciar agora a apostila número 6. Nós vamos agora estudar a derrota de Satanás. Acharam aí, pessoal? A derrota de Satanás. E olha só que interessante. Nós vamos estudar 5 tópicos nessa apostila. A sua origem, ou seja, a origem do diabo, como o diabo entrou no nosso mundo, a derrota de Satanás, o que fazer quando o diabo nos ataca, uma advertência bíblica e, por último, o que fazer com a nossa redenção. Hoje nós vamos ficar só com a origem, tá? Porque o pastor Mike já finalizou a apostila número 5. Nós vamos ficar só com a origem do diabo aqui, que é muito interessante. Você vai descobrir muitas coisas hoje aqui nessa apostila que você não tinha ainda noção. Eu vou te mostrar, tá? Então começa assim a apostila. Apesar de muita gente considerar como inexistente o diabo, sabemos que ele é real e atuante. Basta olhar as páginas dos jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais, as casas de recuperação, para se conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é causador de todos estes males que vemos por todas as partes? Se ele não é real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos enganaram quando afirmam categoricamente a sua existência. Se tem uma coisa que o diabo gosta, pessoal,
atenção, é que você pense que ele é uma coisa da mente das pessoas, que é uma coisa da cabeça das pessoas. Você tem que entender que o diabo ele existe. Você tem que entender isso. É só você ver. O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. E aí, olha só, esses tempos atrás um ateu, eu fui pregar para ele a palavra de Deus, e sabe o que o ateu falou? O ateu falou assim: eu não acredito nesse negócio de diabo aí, as coisas da cabeça das pessoas. Eu falei assim: um dia tu vai numa reunião que eu vou marcar na minha igreja lá, eu quero que tu vá numa reunião, quando eu vou fazer oração forte, eu trago as pessoas para frente, eu faço imposição de mãos na cabeça. E aí você vai ver a pessoa virando o olho para cima. Teve uma senhora um dia que dobrou o braço 2 vezes. E eu falei: está amarrado o demônio, em nome de Jesus repreendi. Daqui a pouco o braço dela voltou. Aí quando acabou a oração, expulsei o demônio. Eu perguntei para ela assim: ó, como é que está o seu braço, senhora? E ela disse assim: não, está bem, não tenho mais nada. Eu falei: caramba, ela virou o braço 2 vezes. Eu já vi pessoa que manifestou o demônio e jogou uma longarina. Aqui não é longarina, aqui essa é outra cadeira. Mas você já viu aquelas longarinas de ferro, né? De jogar e pegar no teto da igreja e sair correndo para me derrubar. Subiu, quando foi querer subir em cima do altar, ele disse: está repreendido o demônio. E a mulher caiu no chão, manifestando, ela balançava a cabeça, balançava o cabelo. Um obreiro foi tentar pegar ela, ela pegou e botou assim a gravata dele ao redor do pescoço e puxou, ele começou a ficar sem ar. Se isso não é demônio, o que é? Aí ele ficou me olhando com uma cara assim. Falei: não, vamos lá, você disse que é coisa da mente das pessoas. Quando manifestar um demônio, eu vou pedir para tu colocar a mão na cabeça e tentar expulsar. Não, também não. Amigo, os espíritos malignos existem. E eu quero dizer uma coisa para você nunca mais esquecer na sua vida. Jesus, ele falou em Marcos capítulo 9, no versículo 17, vamos lá. Você sabe, o que vem para matar, roubar e destruir, de quem que é? Você tem que colocar, porque assim, se você não conseguir localizar o inimigo, pensa comigo. Eu estou lutando contra o inimigo, estou certo? Estou lutando contra o inimigo, só que eu não consigo achar ele. Se você não conseguir localizar o inimigo, você não consegue derrubar ele. E é o que está acontecendo com muita gente para cima e para baixo. A pessoa não consegue localizar o diabo, não consegue localizar o demônio. E quando a pessoa não consegue localizar o demônio, ela vai fazer o que, pessoal? Ela não vai conseguir derrotar ele. Olha, diz em Marcos capítulo 9, no versículo 17: e dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um demônio que deixa ele mudo, e este, onde quer que o apanha, olha o que faz, lança ele por terra, ele fica espumando, fica rilhando os dentes, vai se definhando. Eu roguei aos teus discípulos que expelissem, mas não puderam. Versículo 20: e trouxeram-lhe então. Quando o demônio viu Jesus, o espírito imediatamente agitou aquele menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando, babando, e rangendo, rilhando os dentes, mexendo os dentes. Ele caiu no chão. Aí no 25 diz assim agora, 25: e vendo Jesus o que a multidão concorria, a multidão começou a se dispersar, começaram a olhar o que estava acontecendo, e repreendeu dizendo Jesus: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a entrar nele. E ele, clamando, gritou em voz alta: uma vez manifestou Lúcifer lá em Pelotas. Eu fui fazer oração, manifestou Lúcifer. A mulher tinha uma voz bem fininha: ai, pastor Mike, eu queria um atendimento, estou passando uma luta e tal, eu sou vítima de bruxaria. Uma voz, eu não consigo nem imitar, mas é uma voz fina. Quando manifestou o demônio, você já viu aqueles cantores de aqueles rock metal pesado, que parece que eles estão arrotando? Meu amigo do céu, eu falei: de onde que ela tirou essa voz? Aí ela, na hora que manifestou, falou assim: eu sou Lúcifer e tal, não sei o que, fala um monte de coisa arada. Só você entender, isso acontece. E diz que ele clamou, e clamando, agitando, muito saiu, e deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Eu quero dizer para você, querido, que o negócio não é brincadeira não. Eu fui uma vez numa casa fazer uma oração, e eu cheguei numa casa, quando eu comecei a orar pela minha esposa estava junto. Eu comecei a orar para uma senhora, eu botei a mão na cabeça dela, ela dobrou o joelho no chão, ela tirava como se fosse uma flecha, ela como se tivesse uma aljava nas costas dela, ela tirava assim como se fosse uma flecha, ela jogava e ficava me espraguejando. Claro que não tinha flecha nenhuma, né? Mas ela ficava jogando como se fossem flecha, ela ficava me praguejando numa língua indígena. Dá para ver que era uma língua indígena. Ela falava como se fosse índio. E eu disse: demônio, sai agora. Aí minha esposa gritou lá atrás, ela disse: e o esposo dela caiu agora aqui. Na hora que eu expulsei o demônio, lá atrás caiu o marido dela. O marido dela caiu vomitando uma coisa verde. E as pessoas dizem que o demônio não existe. Será que isso é fruto da minha mente? Será que isso é fruto da minha cabeça?
E outros tantos casos que já aconteceram. E tem gente que precisa de libertação séria. Tem gente que você faz oração, todo culto manifesta entidade, todo culto. Você pensa até que é brincadeira. Teve um dia um pastor amigo meu que fez um negócio engraçado. Porque tem muitas vezes tem gente que diz assim, ó, não, isso é coisa da mente da pessoa. E isso rola muito no meio dos pastores, né? Ah, isso é coisa da mente da pessoa. Aí sabe o que eles falam? Eles falam assim, ó, se você quer saber se é da mente ou é um demônio de verdade, você dá uma beliscada. Aí você belisca para ver se é demônio. Olha a folia. Aí manifestou uma entidade, não saía. E o pastor disse assim, sai demônio. Aí o pastor pensou assim, isso é coisa da mente. Pegou e deu uma beliscada, nada. Deu um tapinha assim, para irmã. E não parou. E não sentia, e beliscou forte, como se não estivesse sentindo nada. Ele falou, caramba, é demônio, não consigo expulsar. A gente tem que tomar cuidado. Porque muita gente pensa, repito, que a mente não tem nada a ver. Então vigia, pessoal. Você tem que localizar o demônio. O que vem para matar, para roubar e para destruir é do diabo. E atenção agora, volta para o estudo ali. O missionário deixa mais um pedacinho do parágrafo ali embaixo, ó. Considerá-lo como lenda ou figura retórica é fazer-lhe um grande bem, pois deste modo ele ficará livre para continuar as suas funestas ações. Deixa eu te falar uma coisa bem séria agora, que é importante eu falar isso para você agora. Você lembra que o Jó, quando ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo financeiramente? Quando o Jó ele perdeu tudo, você lembra que ele falou? A mulher dele disse assim, ó, ô Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Você lembra o que a mulher dele, o Jó falou? Receberia o bem de Deus, não receberia também o mal? Você viu que o Jó não conseguia localizar que era o diabo que estava fazendo com ele. Ele pensava que era Deus que estava fazendo com ele. O Jó só vai conseguir ter vitória quando ele interpreta que não é Deus que está fazendo aquilo ali. Então você que está assistindo, você que está aqui na igreja, entenda, se você não localizar o inimigo, você não vai conseguir derrubar ele. Então não comece a atribuir coisas naturais ao diabo. Ah, isso é uma dor de cabeça que eu tenho, foi o sol que eu peguei. Será que foi o sol? Ah, essa dor que eu tenho nas costas aqui foi uma coisa que eu levantei. Tem muita gente assim. Ah, isso aí que está acontecendo com meu filho, isso aí acontece com todo mundo. Depressão é só tomar uns remédios aí e a pessoa fica bem depois. Ah, não, isso aí. Cuidado, você tem que se levantar contra tudo aquilo que vem matar, roubar e destruir. E agora vem a parte forte, se segura na cadeira. A sua origem. Agora essa hora aqui, pessoal, é uma hora que vai mudar a sua história. E logo já vou fazer a oração e vou abençoar você. Quem quer a bênção? Em nome de Jesus. Quer a bênção? A bênção vai estar para quem ficar até o fim. Diz assim, a sua origem. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome Lúcifer, o que leva à luz, era um anjo glorioso. Porém permitiu que orgulho surgisse em seu coração. Aspirou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Você sabe qual foi o pior pecado que existiu em Lúcifer, pessoal? Orgulho, a soberba. Por achar que ele poderia ser alguma coisa, pessoal. Que ele poderia ser acima de Deus. E você tem que tomar cuidado, que de vez em quando pode entrar um orgulho no seu coração. Pode entrar aquela soberba de você achar que você não precisa mais de Deus. Ah, para que Bíblia Sagrada? Ah, para que palavra de Deus? Não, sempre se submeta à Bíblia. Porque você quer saber agora quem era o próprio Lúcifer? Escute agora que eu vou te mostrar quem era Lúcifer. Olha só. Veja duas passagens bíblicas. Escute só isso aqui agora. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, o Lúcifer estava no céu. Se diz que a estrela da manhã ele brilhava, mas tem mais, além de brilhar. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, eu vou ficar acima dos anjos. E aí diz assim, ó, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei da banda dos lados do norte. Ou seja, eu vou estar acima de Deus, eu vou estar acima dos anjos. Era assim que Lúcifer pensava. E a Bíblia diz mais, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Então por ele ter esse sentimento no coração de ser elevado, de se elevar, ele caiu. Toda pessoa que se humilha e depende de Deus vai ser exaltada, e toda pessoa que se ensoberbece, ela vai cair. Você pode escrever, toda pessoa que se acha alguma coisa, ela cai. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, você já leu isso? Põe para eles na tela aí, Provérbios 16, versículo 18, ó. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito
a queda. E ele fala mais no próximo versículo, olha: é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O negócio é tão bravo, Deus odeia tanto essa tal de soberba, de orgulho, que fez com que Lúcifer deixasse de ser Lúcifer e transformasse no diabo, que a própria Bíblia Sagrada fala, em 2 Coríntios 12, versículo 7, o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne, quer ver? E para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do diabo, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Você viu só? Deus disse: ô Paulo, você é muito usado por Deus. Deus falando com o apóstolo Paulo: Paulo, você é muito usado, você tem grandes revelações, eu te levei até o terceiro céu, você acabou vendo os lugares onde as pessoas vão morar para sempre, mas eu vou deixar você um espinho na carne. Vou permitir que um demônio esteja com você, sempre lhe machucando, para você não achar que você é alguma coisa, porque daqui a pouco você vai entrar na mesma condenação do diabo e vai se perder para sempre. Porque sabe como é que era o diabo? Ele era, antes de ser diabo, ele era Lúcifer. Olha agora ali embaixo que o missionário fala, e aqui eu vou acabando e vou orar. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, rei de Tiro, e diga-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida. Você sabe o que é um aferidor de medida? É uma pessoa que avalia. Tudo tinha que passar pelo crivo de Lúcifer. Ele era um aferidor de medida. Ele era um cara como se ele estivesse sempre ali avaliando. Até coloquei, tudo passava pelo crivo dele. Que mais? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ele era cheio de sabedoria. O que mais que ele era, pessoal? Perfeito em... Mas por que ele era perfeito em formosura? Ele estava ali, ó, estava no Éden, jardim de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele estava lá, irmão. Lúcifer estava lá quando todas as coisas foram criadas. Mas tem mais: toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Ele era coberto de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Isso aqui é tudo que é caro. Você imagina, olha para o pastor aqui, ó, Lúcifer, pessoal. Ele era cheio dessas coisas. Você vai depois na internet e você vê quanto que é uma joia, um diamante. Depois você vai na internet e você procura lá para você saber quanto que é uma pepita de ouro, para você saber quanto que é um carbúnculo, quanto que é um topázio. Diz que a cobertura de Lúcifer era essa. Então, além de ele tudo ter que passar pelo crivo dele, que ele era aferidor de medida, além disso, ele era perfeito em sabedoria, perfeito em formosura, cheio de sabedoria. Lindo, lindo, lindo. Imagina um ser que Deus criou diferente. Esse aqui era totalmente diferente. E agora vem, olha só, obra dos teus tambores e dos pífaros que estavam em ti. E olha só, Lúcifer, quando se mexia, saía som. Então Lúcifer, quando ele começava a se mexer, o som saía para louvar Deus. Então você vê, ele é bonito, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ele tinha a função de aferidor de medida. Você vê que ele se mexia e saía som para louvar Deus. Por isso que ele odeia tanto o Jorge e os ministros de louvor, né? Que a gente tomou o lugar dele. Antigamente tocar, sabe, fazer barulho, louvar Deus era com ele. Mas tem mais: todos os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados para ti. Então ele era para ser o regente do coral dos anjos. Que mais? Tu eras querubim ungido para proteger. Você vê, além de louvor, ele também tinha uma arma de ataque, ele protegia. E agora vem: te estabeleci, fui eu que te coloquei nessa posição. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ele era ungido, cheio de fogo tinha nele. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu sempre digo isso: para você ser do diabo para deixar de ser santo é um passo. A pessoa é de Deus até deixar de ser. O diabo, o Lúcifer, era de Deus, muito lindo, 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 até deixar de ser. Até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, porque por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Agora lá no finalzinho do versículo fala assim, ó: espantados de ti serão, né? E com grande espanto te tornaste. Agora lê o final para mim, vamos lá, só o finalzinho. O que diz aí? Nunca mais serás para... Não escutei. Nunca mais serás para... O que significa isso? Ele não tem volta.
O Lúcifer não pode pedir perdão. Uma vez uma pessoa me disse: ah, pastor, por que Deus não perdoa logo o diabo? E aí acaba tudo. Não, ele nunca mais serás para sempre. E você vê, né? O diabo, ele não era igual a Deus, mas quis ser igual a Deus. Você vê que Jesus pegou o caminho inverso. Jesus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas qual o sentimento que existiu em Jesus? Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha para o pastor Mike aqui, ó. Já Jesus era igual a Deus e não quis ser igual a Deus. Olha o que diz agora: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido como figura humana, e assim se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o 9: pelo que também Deus o exaltou. Então o diabo se achou alguma coisa e caiu. Jesus não se achou nada e foi exaltado. Então aqui está um princípiozinho para a gente. Quando você se achar alguma coisa, você cai. Quando você ser obediente, humilde, depender de Deus, Ele exalta você. Por isso que você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo e não no diabo. Por que o José foi jogado na cova? Porque ele começou a se achar diante dos irmãos dele. E quando você começa a se achar, você cai. Ele caiu na cova. E agora eu vou orar e vou te abençoar. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor. Agora eu vou abençoar vocês. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, toda a igreja? Se coloque em pé, por gentileza. Quem gostou da mensagem, dá um glória a Deus aí. Quem é que entendeu o recado que veio de cima? Então hoje nós começamos a aprender um pouquinho mais a origem do diabo. Nós vamos entender agora, semana que vem, como o diabo entrou no mundo. Depois a derrota de Satanás, essa que você vai gostar bastante, amém? E depois o que fazer quando o diabo ataca. E na outra sexta-feira uma advertência bíblica, o que fazer com a nossa redenção. Pode? Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa